Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo, diretamente aqui do Instituto Rodolfão, para a gente continuar nossas aulas de gramática e texto. Então a gente está fazendo neste momento a segunda aula sobre orações subordinadas substantivas. No vídeo anterior sobre este tema, nós vimos o que são subordinadas substantivas, como identificá-las, como elas são introduzidas e a classificação daquelas ligadas ao verbo da oração principal. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta. Nesta aula, nós falaremos daquelas que são ligadas a um nome, a um substantivo ou a um adjetivo da oração principal. Tá certo? Então agora a gente termina a classificação e eu dou para vocês, de mão beijada, o método Rodolfão para você classificar subordinadas substantivas. Vamos lá então? Galera, existem três tipos de orações subordinadas substantivas ligadas a um nome da oração principal. A que exerce função de predicativo do sujeito da oração principal, que é a subordinada substantiva predicativa, a que exerce função de complemento nominal de um substantivo ou adjetivo da oração principal, que nós vamos chamar de substantiva completiva nominal, e a que exerce função de aposto de um nome da oração principal, a qual nós chamaremos de substantiva apositiva. Beleza? A subordinada substantiva predicativa é predicativo do sujeito da oração principal. Galera, o que é o predicativo do sujeito? É um caracterizador do sujeito que está no predicado. Então, para a oração subordinada substantiva ser predicativa, a oração principal sempre vai ter um sujeito e um verbo de ligação. Lembra dos verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, tornar-se. Andar, viver, virar. Andar, viver, virar. Então, o habitual é ser o verbo ser. Quase sempre vai ser o verbo ser. Muito raramente vai ser um outro, o verbo ficar, o verbo estar. Mas quase sempre a oração principal de uma subordinada substantiva predicativa vai ser o sujeito e o verbo ser. Ou um outro verbo de ligação, quase sempre será o ser. E aí virá a oração subordinada substantiva, que terá a função de predicativo do sujeito informado pelo verbo ser. Então, esta é a subordinada substantiva predicativa. Então o problema é que o prazo se esgotou. O problema é isso. Deu para trocar por isso, é subordinada substantiva, veio informado pelo verbo de ligação ser, subordinada substantiva predicativa. Galera, ganha aqui uma hashtag dica do Rodolfão. Quando a subordinada substantiva predicativa, o verbo ser vai colar no que ou no se. Como assim, senhor? Vai acontecer isso aqui, O verbo ser vai encostar, vai ficar grudadinho no que ou no se. E raramente vai ser outro verbo de ligação. Mas sempre vai acontecer esse casalzinho aqui, ser e que, ser e se. Então olha aqui, O admirável foi que ninguém reclamou. Repara, oração principal, sujeito admirável, verbo de ligação foi. Que ninguém reclamou, subordinado substantiva predicativa. Verbo ser, lembra que foi é o pretérito perfeito do verbo ser, colou no que? Subordinada substantiva predicativa. O legal seria se ninguém faltasse. Oração principal, o legal, que é o sujeito, seria, que é verbo de ligação, colou no se. Seria se. Subordinada substantiva predicativa. Olha com um verbo diferente aqui. O combinado ficou que ninguém se atrasaria. Sujeito, o combinado. Verbo de ligação ficou, ser, estar, permanecer, ficar, colou no que, subordinada substantiva predicativa. Então isso sempre vai acontecer. O verbo ser vai colar no que ou no se. Raramente pode ser outro verbo de ligação, ficar ou estar. Só toma um cuidadinho com uma situação que a gente incluir uma adjunta adverbial deslocado aqui. Por exemplo, o legal seria naquele momento se ninguém faltasse. Ou naquele momento vai estar intercalado aqui, certo? Mas eu posso tirar e vai ficar, seria se. Então, subordinada substantiva predicativa, predicativo do sujeito da oração principal. Quando isso acontecer, o verbo ser vai colar no que ou no se, raramente vai ser outro verbo e raramente vai ter um termo intercalado, mas que eu posso tirar e perceber que rolou essa estrutura aí. Tá certo, galera? Aí, a subordinada substantiva completiva nominal. Ela é um complemento de um nome, substantivo ou adjetivo da oração principal. Então olha aqui, chego à conclusão de que o contrato é legal. Repara que a oração de que o contrato é legal completa o substantivo conclusão e não o verbo chegar, certo?
completa o substantivo conclusão. Complemento com preposição de substantivo, qual é a função sintática? Complemento nominal. Queridos, sempre que houver uma oração preposicionada que completa um substantivo ou adjetivo da oração principal, subordinada substantiva completiva nominal. Repara, troca por isso. Chego à conclusão disso. Entrou preposição no isso. Sir, isso não é igual a objetiva indireta? Galera, sim, só tem dois tipos de subordinada substantiva preposicionada. A ligada a um verbo transitivo indireto, objetiva indireta, e a ligada a um substantivo ou adjetivo, completiva nominal. Então, trocou por isso, entrou preposição, qual é o seu trabalho? Verificar se o termo completado é um verbo ou um nome. Então, entrou preposição no isso e completa verbo, objetiva indireta. Entrou preposição no isso e completa nome, completiva nominal. Então, ó, olha aqui. Ninguém teve dúvida de que ela mentiu. Ninguém teve dúvida disso. Entrou preposição no isso, está completando o substantivo dúvida, completiva nominal. Ninguém duvidou de que ela mentiu. Ninguém duvidou disso. Entrou preposição no isso, completa o verbo transitivo indireto, duvidar, objetiva indireta. Então, quando entrar uma preposição no isso, ficar disso, nisso, com isso, qual é o seu trabalho? Verificar qual palavra está sendo completada. Se for um verbo transitivo indireto, objetivo indireta. Se for um substantivo ou adjetivo, completiva nominal. Tenho medo de que você suma. Tenho medo disso. Entrou preposição, está completando o substantivo medo, completiva nominal. Necessito de que todos me ajudem. Necessito disso. Entrou preposição no isso, completa o verbo necessitar, objetiva indireta. Show de bola? Então é só verificar, entrou preposição, se completa verbo ou se completa nome. Show de bola? Por fim, a subordinada substantiva apositiva, que exerce função sintática de aposto da oração principal. Na oração principal vai ter um nome que é explicado pela oração subordinada substantiva. Então olha aqui. Existe nos presídios esta lei, que ninguém denuncia ninguém. Repara, a oração que ninguém denuncia ninguém é a explicação de qual é a lei. Queridos, quase sempre essa subordinada substantiva apositiva vem após dois pontos. Tem um sonho, dois pontos, que os homens vivam em paz. Que os homens vivam em paz é um aposto de sonho, subordinada substantiva apositiva. Muito raramente ela virá entre vírgulas. Mas é raro mesmo. Em frases assim, ó, aquele meu velho sonho, que as pessoas vivam em paz, continua vivo, certo? Mas em quase todas as ocorrências de uma subordinada substantiva apositiva, ela virá após dois pontos, explicando o nome da oração principal, certo? Então, eu tenho um medo, que os meus alunos não entendam a matéria. Que os alunos não entendam a matéria é aposto de medo. Eu estou explicando qual é o meu medo, subordinada substantiva apositiva. Show de bola? Então aqui a gente encerra a classificação. Eu vou fazer uma síntese no método Rodolfo daqui a pouco. Antes de entrar na nossa síntese, eu quero trabalhar aqui com você uma questão importante. Especialmente quando você for aí escrever sua redação, enfim. Existe uma característica da língua que a gente chama de modalização. Modalizar é filtrar a informação, é apresentar a informação por uma perspectiva, como uma verdade inquestionável, como uma opinião, como uma possibilidade, e também a questão da evidencialidade, que é tornar evidente uma ideia. Com a manipulação da oração principal de uma subordinada substantiva, eu consigo interferir na modalização e na evidencialização da ideia apresentada. Repara, em todos os períodos aqui, a oração subordinada é a mesma, que você é o culpado pelo roubo na loja. Só que eu manipulei as orações principais. Com a manipulação da oração principal, eu mudei, eu filtrei o modo como o fato é apresentado. Então olha aqui, sei que você é o culpado pelo roubo da loja. Com a oração principal sei, trata-se de algo pessoal, subjetivo. Eu sei, certo? Sabe-se que você é o culpado pelo roubo na loja. Com a oração principal sabe-se, eu apresentei o fato como
coisa impessoal, né? Não é mais algo que está atribuído a mim especificamente. Dizem que você é o culpado pelo roubo na loja. Com a oração principal, dizem, eu transformei num boato, né? Estão dizendo. O fato é que você é o culpado pelo roubo na loja. Com a oração principal, o fato é, eu transformei em algo inquestionável. Este é o fato. O inquérito policial concluiu que você é o culpado pelo roubo na loja. Agora eu transformei a oração principal num argumento de autoridade aqui, né? Algo que não fui eu que disse, foi o inquérito policial que concluiu, certo? Então repara que dependendo da oração principal, eu mudo, eu filtro o modo como o fato da oração subordinada é apresentado. Manipulem as orações principais aí para gerar efeitos mais de verdade, de impessoalidade na sua redação. Tá certo, queridos? E agora ele, o método Rodolfão. Queridos, existem 6 tipos de oração subordinada substantiva. Cada um deles vai ter uma dica que vai te fazer conseguir perceber qual é a classificação. Então vamos lá. Eu coloquei aqui a ordem em que eu queria que você fosse verificando, tá bom? A primeira verificação que eu queria que você fizesse é se a subordinada substantiva é predicativa. Por que eu comecei com ela? Porque ela tem uma dica evidente aqui, ó. O verbo ser cola no que ou no se. Então, verbo ser colou no que ou no se? Predicativa. Raramente não vai ser o verbo ser, vai ser outro ficar, estar, mas quase sempre o verbo ser. Então, analisa. Verbo ser colou no que ou no se? Sim, predicativa. Se não for predicativa, você já eliminou uma, certo? Aí, verifica se é apositiva. Veio após 2 pontos explicando o nome? Sim, apositiva, certo? Chegamos a essa conclusão. Não veio após 2 pontos, não está explicando o nome, não é apositiva. Aí depois a gente vai pensar na objetiva indireta. Sor, por que a gente vai pensar na objetiva indireta? Porque quando for objetiva indireta, vai entrar preposição no isso. Vai ficar disso, nisso, com isso e estará completando um verbo. Então, se entrar preposição no isso e completar um verbo, objetiva indireta. Beleza? Aí, não, senhor, não. Entrou preposição no isso, mas não estava completando um verbo, estava completando um nome. Aí é completiva nominal. Se entrar preposição no isso e completar um nome, aí é completiva nominal. Certo? Então, se entrar preposição no isso, ou é objetiva indireta ou é completiva nominal. Não, senhor, não entrou preposição no isso. Repara, nós já verificamos se é predicativa, verbo ser colou no que ou no se. Já verificamos se é apositiva, se veio após 2 pontos explicando o nome. Já verificamos se é objetiva indireta ou completiva nominal, se entrou preposição no isso. Se não tivesse sido nenhuma dessas 4 aqui, ou ela é subjetiva ou é objetiva direta. Como que eu faço para saber se ela é subjetiva? Lembra da aula anterior? Você vai perguntar quem antes do verbo da principal e não virá a resposta. Aí você vai perguntar o que e a resposta vai ser a subordinada. Nesse caso, ela é subjetiva. Não, senhor. Quando eu perguntei quem, veio resposta. Então só vai poder ser objetiva direta. Vai ter um verbo transitivo direto na oração principal que vai ser completado pela subordinada substantiva. Então, galera, para classificar a subordinada substantiva, vai no passo a passo do Rodolfão. Verbo ser colou no que ou no se? Predicativa. Após 2 pontos explicando um nome, apositiva. Entrou preposição no isso e completa verbo, objetiva indireta. Entrou preposição no isso e completa nome, completiva nominal. Perguntei quem antes do verbo da principal, não veio resposta. Perguntei o que, a resposta é a subordinada subjetiva. Completou um verbo transitivo direto da oração principal, objetiva direta. Vamos ver se dá certo? Olha aqui. Na delegacia, a agressora declarou ao delegado que de nada se lembrava. Ó, verbo ser está colando no que ou no se? Não. Predicativa não é. Veio após 2 pontos explicando o nome? Não. Apositiva não é. Troca por isso. Na delegacia, a agressora declarou ao delegado isso. Entrou preposição no isso? Não. Objetiva indireta e completiva nominal não é. Sobrou subjetiva, objetiva direta. Quem declarou ao delegado? A agressora. Está aqui o sujeito. Só pode ser objetiva direta. Quem declara, declara algo. Verbo transitivo aqui, algo a alguém. O algo é que de nada se lembrava. Então aqui a gente tem uma objetiva direta. Show de bola? Não há necessidade de que se chame a polícia.
Não há necessidade disso. Entrou preposição no isso. Que palavra está sendo completada, jovem? Necessidade. Necessidade é um substantivo. Há necessidade. Entrou preposição no isso e completa um nome, completiva nominal. Aqui ninguém duvida de que Saci existe. Aqui ninguém duvida disso. Entrou preposição no isso, está completando duvidar, duvida, que é verbo. Entrou preposição no isso e completa verbo, objetiva, indireta. A verdade é que ela não amava nenhum deles. Epa, a verdade é que. O que aconteceu aqui? Verbo ser colou no que. Verbo ser colou no que? O que ela é? Predicativa. Tá certo? Desejava realizar um grande sonho, que todos os homens vivessem pacificamente. Após 2 pontos explicando um nome, a positiva. É pouco provável que a economia brasileira caminhe para uma recessão. Verbo ser não colou no que ou no se, não veio após 2 pontos explicando um nome, é pouco provável isso, não entrou preposição no isso. Pergunta aqui, quem é pouco provável? Não tem resposta. O que é pouco provável? Que a economia brasileira caminhe para uma recessão. Subordinada substantiva, subjetiva. Galera, então, ganha o método Rodolfão, que você vai longe na hora de classificar a subordinada substantiva. Vestibulares mais gramatiqueiros, concursos públicos, provas militares, ainda exigem muito que se saiba classificar uma subordinada substantiva. Tá certo, galera? Então aqui a gente termina o estudo das subordinadas substantivas. Começamos no vídeo anterior, acabamos de terminar. Tá certo? Qualquer dúvida me procura. E lembra, na dúvida, vai no slide do Rodolfão.